a efetivação dessa liminar, a retirada efetiva do locatário da posse do bem, depende da prestação de caução pelo locador no valor correspondente a 3 aluguéis. Então, vamos lá. Proponho ação de despejo, eu solicito a concessão de uma liminar na petição inicial, o juiz concede a liminar, mas diz assim, eu vou mandar expedir o mandado de despejo, desde que você deposite aqui em juízo, em dinheiro, o valor correspondente a 3 aluguéis. E aí, pessoal, nós temos uma divisão na doutrina e na jurisprudência. Uma parte da jurisprudência entende o quê? Entende que eu posso dar como caução, ao invés desses 3 meses de aluguel, o crédito que corresponde aos aluguéis não adimplidos. Então, vamos lá. Eu entro com ação de despejo porque o inquilino não me pagou 5 aluguéis. Cada aluguel na quantia de R$1.000. Ele está me devendo R$5.000. O juiz pega a minha petição inicial e diz assim, olha, eu vou tirar ele da posse do imóvel, desde que você deposite R$3.000. Eu protocolo uma petição dizendo assim, excelência, eu não tenho R$3.000 agora, momento de pandemia, momento de extrema dificuldade, eu estou lhe dando em garantia o meu crédito, que é até maior do que os R$3.000, já que o locatário me deve R$5.000. Grande parte da jurisprudência permite a adoção dessa técnica, ou seja, a execução do despejo mediante o caucionamento com crédito de aluguéis. Essa é a primeira abordagem que eu queria fazer específica sobre liminares em ações de despejo. Eu vou combinar com vocês o seguinte, eu vou fazer uma abordagem geral e responder uma pergunta. Fazer uma abordagem geral e responder uma pergunta, tá bom? A Juliane, professor, estou com uma ação a ser proposta, onde o meu cliente precisa retirar o CCF do banco decorrente de um cheque devolvido sem fundos, porém não sabe o paradeiro do cheque, pois foi emprestado esse cheque para um terceiro que faleceu. Nesse caso, seria uma ação de tutela de urgência antecipada? Não é uma ação de tutela de urgência antecipada. É um pedido de tutela de urgência antecipada ou cautelar, só que nesse caso eu particularmente acho que você vai precisar depositar em juízo o valor correspondente ao cheque, já que você não dispõe do título. O título e a apresentação do título comprovaria o seu resgate. Já que você não tem o cheque, me parece que você precisaria prestar uma caução para obter a antecipação de tutela, a tutela provisória cautelar ou a tutela provisória antecipada. Voltando para o outro assunto geral, ainda no panorama das ações de despejo, imaginemos numa outra situação que o locatário não me paga aluguéis nesse momento de pandemia, eu estou precisando muito dos aluguéis, e aí o que eu faço, pessoal? Eu dou uma de João sem braço. Eu mando uma notificação para o locatário e digo assim, você tem 5 dias para me pagar os aluguéis. Se você não me pagar e não desocupar o imóvel, a sua permanência vai caracterizar o esbulho. O locatário responde a essa notificação e diz, nem vou pagar, nem vou desocupar o imóvel. Ou não responde, o prazo ele flui sem qualquer reação do locatário, e a grande pergunta é, será que o locador, sabendo que não consegue obter a liminar, por que não consegue? Porque neste caso o contrato está provido de garantia. Não estamos falando daquela situação do artigo 59, inciso 9. Infelizmente, para o locador, neste tipo de situação, ou nesta situação, o contrato ele está garantido por uma fiança ou por uma caução. Então, eu não conseguiria enquadrar esse meu caso concreto na situação do artigo 59, inciso 9. A pergunta é, sabendo eu que não vou conseguir obter a liminar na ação de despejo, será que eu posso propor uma ação de reintegração de posse, nela solicitando uma liminar? Vejam que lá na notificação eu disse, se o locatário permanecer no imóvel,
a sua permanência vai caracterizar o esbulho. E quando nós falamos sobre esbulho, nós associamos esta ideia a uma ação de reintegração de posse. A pergunta é: posso propor ação de reintegração de posse nesse caso concreto? Não, pessoal. Olhem depois para o artigo 5º da Lei do Inquilinato. Esse dispositivo diz assim: seja qual for o fundamento do término da locação, a ação adequada para reaver o imóvel é a ação de despejo. Eu não posso propor uma ação de reintegração de posse nesse caso concreto, porque não há esbulho, já que a posse foi transferida ao locatário no início da vigência do contrato de locação, de forma espontânea pelo locador. Não há aí a aquisição de uma posse por meio violento, clandestino ou precário para justificar a propositura de uma ação de reintegração de posse. Se esta vier a ser proposta, o juiz deverá extingui-la sem a resolução do mérito pela inadequação da via eleita, indeferindo a petição inicial com fundamento no artigo 330 do Código de Processo Civil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta antes de outra abordagem aberta. Deu uma congelada aqui para mim. Bom, congelou um pouquinho aqui para mim. Eu vou então para outra questão aberta. Já são 20h40, né? Nós devemos ir aí até umas 21 horas, um pouquinho depois disso. Eu vou acelerar então o passo para tratar talvez do assunto principal neste momento de pandemia, que diz respeito ao ajuizamento de ações revisionais. E nestas ações revisionais tem sido comum se requerer tutela provisória. Imaginemos que eu quero propor uma ação revisional para a redução de aluguéis de um imóvel residencial ou de um imóvel comercial. Meus queridos amigos, é muito importante dizer a vocês que a pandemia, por si só, não é fundamento para se requerer uma tutela provisória. Eu tenho visto muitos advogados, Brasil afora, redigindo petições dizendo assim: eu quero uma tutela provisória porque estamos em momento de pandemia. A simples ocorrência da pandemia, que não é simples, mas eu estou dizendo o seguinte: a só pandemia não é fundamento para se requerer uma tutela provisória. É necessário verificarmos se aquele caso concreto se adequa à previsão da lei, aos artigos que nós temos, sobretudo no Código Civil, no que toca às ações revisionais. Ora, quando eu quero uma tutela provisória, uma liminar, para reduzir um aluguel, para reduzir um empréstimo bancário, para postergar o vencimento de um empréstimo bancário, eu terei de olhar para o artigo 300 do Código de Processo Civil, mas também para os dispositivos da lei material, ou seja, para os dispositivos que estão no Código Civil. Por quê, pessoal? Porque se eu olhar somente para o artigo 300 do Código de Processo Civil, eu vou ter dificuldade para comprovar a probabilidade do direito. O perigo de dano eu vou conseguir comprovar. Eu estou diante de uma situação de urgência. Imaginemos, eu sou dono de um bar ou de um restaurante, perdi por completo a minha receita neste período de pandemia, não estou funcionando, não porque não queira, mas porque no meu estado foi aprovado um decreto ou algum outro ato do governo estadual proibindo o exercício da minha atividade, minhas portas estão fechadas, eu não tenho faturamento, eu não tenho receita e ainda tenho de pagar fornecedor, tenho de pagar empregado. Então, vejam, o perigo de dano eu consigo comprovar. Mas e a probabilidade do direito? A probabilidade do direito não vem da pandemia, pessoal. A probabilidade do direito vem das normas do Código Civil que podem se enquadrar com este momento ou neste momento de pandemia. Então, quando eu proponho uma ação revisional, seja para reduzir aluguéis, seja para reduzir financiamento bancário,
seja para reduzir qualquer outra modalidade de obrigação anteriormente contraída, eu vou olhar para que artigos? Eu vou olhar para os artigos 317, 393, 478 e 479 do Código Civil. Repito, pela importância: 317, 393, 478 e 479 do Código Civil. Numa pincelada muito superficial, o que eu vou alegar como fundamento jurídico desta ação revisional? Eu vou alegar modificação de circunstância. No momento em que o contrato foi firmado, celebrado, havia uma determinada situação econômica observada no Brasil, enquanto que, neste momento, por conta da pandemia, a situação econômica é completamente diferente, por um fato imprevisível e inevitável que desequilibrou a relação contratual. Mas muito cuidado, pessoal, com o artigo 478 do Código Civil. Muitas pessoas estão dizendo assim: olha, eu tenho um restaurante, eu perdi a minha receita, vejam aí a pandemia, eu quero reduzir os aluguéis em 50%. Pessoal, isso não é suficiente para a obtenção de uma tutela provisória. É necessária a comprovação objetiva dos requisitos que estão no artigo 478 do Código Civil. Eu vou ler esse dispositivo, não me lembro de cabeça do seu texto, vejam cá. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra. Então, eu tenho duas coisas, eu tenho de provar duas coisas para o juiz. Primeiro, que a prestação se tornou para mim excessivamente onerosa. Como é que eu provo que a prestação se tornou excessivamente onerosa? Abrindo as minhas contas, mostrando meu extrato bancário, mostrando balanço, balancete, desculpem, da pessoa jurídica. E eu faço essa ressalva, muito mais uma ressalva do que uma advertência, olhando para um amigo, a situação de um amigo. Eu tenho um amigo aqui em Pernambuco que ele tem um restaurante, pessoal. E pasmem, por conta da pandemia, ele está vendendo mais no delivery do que vendia no salão. Ele não teve perda de receita. Esse cidadão não pode propor uma ação revisional dizendo assim: eu quero reduzir o aluguel em 50%. Por quê? Porque aquela prestação não se tornou extremamente onerosa para ele. Não houve desequilíbrio da relação contratual. Portanto, uma advertência. O que mais se tem visto por aí é o ajuizamento de ação revisional fundamentada apenas na pandemia. Esse fundamento exclusivo não serve nem para a concessão da tutela provisória, muito menos para o julgamento do mérito favoravelmente ao autor. Há necessidade da comprovação da quebra objetiva do contrato. E essa prova, meus queridos amigos, ela é documental. Repito, exibição, apresentação de extratos bancários, de balanço e de balancete. E vejam a outra ponta do artigo 478, como também não é fácil de se comprovar. Eu tenho de comprovar, do outro lado, que essa alteração de circunstância trouxe para a parte contrária, trouxe para o réu uma vantagem exagerada. Qual é a vantagem exagerada que está sendo dada ao réu? A situação agora é a mesma de antes. E eu tenho visto, para tentar driblar esse artigo 478, e comungo com esse entendimento, a alegação de que, no caso das locações, há sim uma vantagem para o réu, que é o locador. Qual é a vantagem? Se ele recebe hoje o mesmo aluguel que ele recebia há 2 ou 3 meses atrás. A vantagem é a seguinte: existem estudos no Brasil
mostrando que, por conta da pandemia, nós teremos uma recessão nessa área imobiliária e teremos um estoque excessivo de imóveis para locação em 40% a mais do número de hoje. E os aluguéis, eles vão sofrer uma queda de mais ou menos 30% a 40%. Então, é evidente que o locador quer manter a locação nas condições de hoje. Por quê? Porque se esse imóvel for devolvido, ele terá imensa dificuldade para recolocar esse imóvel no mercado imobiliário e para alocá-lo imediatamente, considerando o grande estoque, a grande oferta nesse segmento imobiliário. Então, quando eu vou propor uma ação revisional, a fundamentação jurídica, sobretudo em termos de pandemia, são os artigos 317, 393, 478 e 479 do Código Civil, com essas ressalvas que fiz a respeito da necessidade da demonstração da quebra da base objetiva do contrato por meio da apresentação de prova documental idônea, demonstrando o manifesto desequilíbrio do contrato em detrimento do autor. A Thaís, deixa eu ver se tem mais alguma. Thaís, eu já respondi. Perdão, Thaís. Oi, Jéssica. Jéssica Maria. Boa noite, professor Misael. No caso de um contrato de locação de imóvel comercial com prazo de vigência de 5 anos, passados 2 anos de vigência do contrato, o locador requer o imóvel sob alegação de venda. O locatário faz uma proposta e o locador recusa. Há possibilidade de pedido de tutela para garantir a manutenção do contrato pelo prazo inicialmente firmado? Muito boa pergunta, Jéssica. Vejam, o locador, durante a vigência do prazo contratual, seja numa locação residencial, seja numa locação chamada de comercial, não pode requerer o imóvel antes da expiração desse prazo. O locatário pode devolvê-lo desde que pague a multa pactuada no contrato, embora eu particularmente defenda a possibilidade de devolução do imóvel neste momento, independentemente do pagamento da multa, porque a multa, ela retrata uma penalidade que advém de um comportamento culposo ou doloso de um dos contratantes. E, sinceramente, não consigo enxergar culpa ou dolo no comportamento do locatário que perde o emprego ou que perde a sua fonte de renda e não consegue mais pagar os aluguéis e, por isso, quer devolver o imóvel fim do prazo contratual. Mas isso é uma outra discussão. A tua pergunta é em outro sentido. Qual é o sentido? É por parte do locador. O locador, então, o prazo de vigência é de 5 anos, 2 anos após o início da vigência, ele diz, olha, eu quero imóvel porque eu quero vender. Primeira coisa, ele deve assegurar ao locatário o direito de preferência com fundamento no artigo 27 da Lei do Inquilinato. Ele deve encaminhar uma notificação para o inquilino, dando a ele o direito de preferência, dizendo por quanto quer vender o imóvel e em que condições. Se o inquilino não exercitar o direito de preferência no prazo de 30 dias, o locador pode vender para quem quiser. E veja, quando o locador vende o imóvel para um terceiro, a locação não é rompida, a locação não é desfeita. O que ocorre aí é uma subrogação contratual, ou seja, o terceiro que adquire o imóvel se subroga nos direitos do locador primitivo, mas se subroga também nos deveres. E, neste caso, o dever seria o de observância do prazo contratual, não se podendo retirar o locatário de imóvel, mesmo com alienação do bem. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Olha aqui, ó, prefiro perguntas e respostas. Renan. Professor, seria viável um pedido de tutela de urgência antecipada? Sim, desculpa, eu nem respondi a tua pergunta aqui, não foi, Jéssica? Perdão. Desculpe, eu me distraí. Há a possibilidade de pedido de tutela para garantir a manutenção do contrato pelo prazo inicialmente firmado? Nem há necessidade disso, porque como há subrogação de direitos e de deveres,
é necessária a observância do prazo contratual. Se o terceiro que compra o imóvel se nega a receber os aluguéis, isso acontece com muita frequência, para pressionar o locatário a sair do imóvel, o que o locatário deve fazer? Deve propor uma ação de consignação em pagamento, é a hipótese clássica do ajuizamento desta ação, quando há por parte do credor recusa em receber a prestação. Desculpe, Jéssica, eu me distraí, acabei pulando a sua pergunta. Volto para a do Renan. Professor, seria viável um pedido de tutela de urgência antecipada para haver declarado a falta de preenchimento dos requisitos da ação renovatória que meu inquilino ameaça deflagrar e me garantir o direito de não renovar o contrato de locação, ou pelo menos de impedir que o inquilino permaneça no imóvel aguardando o julgamento final da ação, ou seria caso de uma produção antecipada de prova? Não, o inquilino tem todo o direito de propor a ação renovatória. Eu lembro que a ação renovatória pode ser proposta quando eu consigo preencher os requisitos que estão nos artigos 52 e 72 da Lei do Inquilinato, exclusivamente na hipótese de uma locação não residencial, quando eu tenho contrato ou contratos escritos com vigência de pelo menos 5 anos, quando eu tenho exercício da mesma atividade, uma atividade persistente, ou seja, quando eu alugo um imóvel e nele instalo um açougue no primeiro ano, um escritório de advocacia no segundo, uma banca de revista, uma lavanderia e uma churrascaria no quinto ano, eu não posso propor ação renovatória. Eu tenho de ter uma persistência de atividade comercial, contrato ou contratos com prazo de vigência de pelo menos 5 anos, contratos escritos, e eu preciso ser um locatário perfeito, ou seja, eu devo comprovar que sempre cumpri com as minhas obrigações contratuais, porque a renovação do contrato de locação representa um prêmio, e só se concede um prêmio para aquele locatário que é, entre aspas, perfeito. Então, nesse caso, eu não posso retirar do locatário o direito de propor a ação renovatória. Eu posso, na ação renovatória, formular um pedido contraposto de despejo, com fundamento no artigo 74 da Lei do Inquilinato. Então, Renan, eu sugiro que você dê uma olhadinha no artigo 74 da Lei do Inquilinato, e se seu cliente vier a formular o pedido de despejo, que é um pedido contraposto, a ação renovatória ela é dúplice, neste contra-ataque, ele pode solicitar uma tutela provisória. Tem uma outra travada aqui. Eu vou para outra questão geral também, muito palpitante nesse momento de pandemia, que diz respeito à redução das mensalidades escolares, ou assunto polêmico. Primeiro, vários estados da federação, ou em vários estados da federação, se apresentou projeto de lei para, por força de lei, se reduzir mensalidade escolar. Mas esse tema não pode ser objeto de legislação estadual. A lei que viesse a dispor sobre essa matéria, no âmbito estadual, seria inconstitucional, porque a prerrogativa para legislar é da União Federal. Temos uma lei no Brasil que disciplina essa matéria, que é a Lei de Bases e Diretrizes da Educação. Essa lei diz o seguinte, que o ensino fundamental e o ensino médio podem ser ministrados de modo ou pelo modo online ou virtual, sobretudo em momentos de, não diz pandemia, mas em momentos de urgência, em momentos que fogem da realidade tradicional. Então, em relação a esses dois ou essas duas modalidades de ensino, o fato do ensino estar sendo dado virtualmente não seria causa para a redução da mensalidade escolar. O problema está com o ensino infantil, porque o ensino infantil ele é base da educação. Isso está previsto na Lei de Bases e Diretrizes da Educação. E, neste caso, o ensino não pode ser ministrado de modo virtual, porque uma criança entre 1 e 6 anos de idade não vai ter a necessária, não vai ter a facilidade, não vai ter a compreensão necessária
para assimilar os ensinamentos por esse canal de comunicação. Então, nesse caso específico do ensino do ensino infantil, da educação infantil, me parece que sim, abre-se ensejo para a concessão de tutelas provisórias, para a redução de mensalidades escolares, para a suspensão do contrato educacional e também para a sua rescisão, porque isso não decorre da vontade do colégio, isso decorre da vontade da lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Está travando aqui, pessoal. Deixa eu atualizar um pouquinho. Eu não estou identificando outra pergunta aqui. Eu vou encerrar o nosso compromisso, vou encaminhar as petições, algumas petições e notificações para o pessoal aí da ESA, pedindo que repasse para vocês. Quem quiser me seguir lá no meu Insta, Montenegro Filho ADV, colocando no direct o seu e-mail por esse canal, eu também vou encaminhar petições e material. E sugiro que vocês deem uma olhadinha lá na plataforma www.seufuturo.com e acessem o curso Advogando em Tempos de Crise, um curso fantástico, pessoal, que aborda várias questões. Eu nem falei aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre isso, é porque está travando. Nós abordamos também lá revisionais de alimentos e exoneração de alimentos e várias outras questões que envolvem esse momento de pandemia, direito dos idosos, direito das crianças nesse momento de pandemia e todas essas questões práticas que estão sendo levadas ao conhecimento do Poder Judiciário. Eu agradeço muito a vocês, queria continuar respondendo aqui as perguntas, mas está travando. Deixa eu ver se volta para que eu possa abordar alguma outra coisa. Está realmente travando aqui para mim, pessoal. Deixa eu ver se volta aqui. Está travando aqui para mim, mas uma tentativa só. Queria continuar conversando aqui com vocês. Vamos lá, mostrar perguntas e respostas. Vamos ver se vem. O máximo que eu puder responder, saio satisfeito e vou dormir feliz. Vamos lá. É isso, não tenho mais perguntas. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Olha lá, 166. Talvez tenha mais aqui, eu consiga acessar. Não vou conseguir. Obrigado pela atenção de vocês. Acessem lá a plataforma www.seufuturo.com. Façam parte do nosso grupo de Instagram,